E nem passou aqui em casa? Uai, não, uai, você tá confinada? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Bem-vindos, pessoal. Nosso primeiro assunto hoje é a Mona Lisa, um dos quadros mais famosos do Louvre e talvez um dos mais famosos do mundo, como ícone da cultura pop. O que isso quer dizer? Bom, Lina, ao longo dos anos, a Mona Lisa ela foi usada por vários artistas, né? Por vários estilistas, por várias marcas, como um produto. Mais recentemente, a última versão dessas colaborações foi entre a Uniqlo, que é uma marca japonesa de roupas básicas. A gente, inclusive, indica a Uniqlo para quem quer comprar roupas térmicas e essas dudunizinhas assim, leves para combater o inverno. A Uniqlo fez uma colaboração com o Museu do Louvre para fazer camisetas, moletons, e uma dessas camisetas, desses moletons, tem a imagem do quadro da Mona Lisa. E essa não foi a primeira vez que a Mona Lisa foi usada pela moda, né? O Virgil Abloh, que tem uma marca própria que se chama Off-White, que é muito requisitada pelos jovens, e ele também atualmente é o diretor criativo da Louis Vuitton. Ele fez para a marca dele Off-White, acho que em 2018, também moletons e camisetas com a imagem do quadro da Mona Lisa, da Gioconda. E acho que 2 anos depois, ano passado, 2020, ele também fez uma coleção para a IKEA de móveis e objetos de decoração. E nessa coleção que ele fez, tinha um quadro que era uma reprodução da Mona Lisa. E antes dele, teve o Jeff Koons, um artista norte-americano super conhecido, né, por aquelas esculturas que ele faz, fazendo referência àquelas esculturas de balão que os palhaços fazem nos aniversários de criança. O Jeff Koons é conhecido por fazer esculturas monumentais. Parêntese, tem uma escultura recente que foi instalada aqui em Paris, do Jeff Koons, que fica na Champs-Élysées, mas um pouco escondido assim no jardim lateral, sabe? Para não ficar muito em evidência, que é uma mão segurando um ramalhete de flores, cada flor de uma cor, não é? Uma coisa horrorosa. E as flores são como se fossem flores feitas com esses balões compridos que a gente enche e faz umas esculturas. E a mão é uma mão realmente verdadeira, assim, né? Não, é. Vou colocar a foto. Mas o Jeff Koons, em 2017, ele fez para a Louis Vuitton uma série de bolsas com imagens de quadros do Louvre. Aí tinha Van Gogh, tinha Rubens e tinha o Leonardo da Vinci com a Mona Lisa. Eram vários modelos de bolsas com o rosto da Mona Lisa impresso nas bolsas. E antes dele teve a marca suíça de relógios, Swatch, aqueles relógios de plástico super coloridos. A Swatch fez 2 colaborações com o Louvre usando a Mona Lisa. Teve uma primeira de 2013, que era uma interpretação mais pop art da Mona Lisa, com grafismos meio anos 80. E a segunda foi em 2019, foi já com o quadro da Mona Lisa mesmo, que a gente conhece. Então, a Mona Lisa ela está sempre sendo usada pelo mundo da moda como um ícone, como uma forma de vender. Né? Antes da crise econômica, o Louvre encontra na Mona Lisa uma forma de capitalização, não é? Tem um outro detalhe também. Por que isso é possível? Isso é possível porque quase todas as obras do Louvre já caíram no domínio público. Então, a imagem dessas obras podem ser utilizadas. E o Louvre capitaliza em cima da imagem da Mona Lisa com uma forma de controle da utilização dessa imagem. Lógico, não é? Se ele investe o campo, se ele convida artistas, se ele deixa artistas entrarem no Louvre e trabalharem a imagem da Mona Lisa, ele está, de uma certa forma, controlando o uso da imagem sem deixar a banalização da obra. Mas essa banalização acaba que acontece um pouco, né, Lina? Se a gente vai em qualquer lojinha de souvenir aqui em Paris, tem lá a imagem da Mona Lisa. Tem, mas quando o Louvre decide ele ganhar dinheiro com a imagem da sua obra, pelo menos ele faz com designers, ele faz com artistas, ele eleva, né, a qualidade da utilização da imagem da Mona Lisa.
Mesmo que seja kit, é um kit intencional, né? É um kit intencional. Nós nos perguntamos qual que é o segredo da Mona Lisa. Porque esse sucesso há anos mundial, não é? Então tem uma interpretação que é a seguinte: é que o Leonardo da Vinci criou uma composição dinâmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você chega no Louvre, entra na sala da Mona Lisa, segue aquele labirinto de fila que vai fazendo zigue-zague, chegou a sua vez, você está diante do quadro, muitos confessaram, não é, Rodrigo, que ficaram decepcionados. Exato. Porque é pequeno, porque não é assim, essas coisas. Muitos dizem a decepção do primeiro olhar, mas não fiquem decepcionados, fiquem calmos, olhem para o quadro e prestem atenção na composição que Leonardo da Vinci inventou. O que é? Primeiro, a Mona Lisa não é pequena, ela é escala humana, ela é do nosso tamanho. Estamos diante de uma mulher que vira o rosto em direção ao espectador e olha essa pessoa que está diante dela com um sorriso intrigante e cúmplice. Se você ficar alguns minutos observando a composição do Leonardo da Vinci, o sorriso da Mona Lisa, você vai saber, vai ser amor à primeira vista, tenho certeza. É o que acontece com todo mundo, não é? É como se a Mona Lisa tivesse escolhido você para olhar e dar um sorriso. O que acontece, então? Acontece que existe uma interação. Não são todas obras que criam essa interação entre o espectador e o personagem, os personagens. Muitos personagens não estão nem olhando, né, em direção ao espectador. Ali tem um olhar e tem o sorriso, um sorriso cúmplice, um sorriso misterioso que ninguém nunca conseguiu definir. Esse é o segredo da Mona Lisa. Uma vez eu escrevi um artigo no blog, eu vou colocar o link na descrição, e que eu falo também que é muita responsabilidade para um quadro cumprir esse papel de ser o quadro mais famoso do mundo, né? Porque é um quadro que a gente escuta falar desde que a gente é criança. É. A Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, e muita gente vem a Paris, a primeira coisa que quer fazer é ver a Mona Lisa, então é muita responsabilidade para um quadro suprir todo esse inconsciente, né? Essa idealização que foi feita, essa espera. Vamos fazer um pequeno resumo das últimas apropriações da imagem da Mona Lisa. Você, Rodrigo, fez com os estilistas, mas tem também os artistas. O último foi Lupin, série da Netflix, com Marcy, que resta um bom momento na sala onde se encontra a Mona Lisa, olhando para o famoso quadro. Em 2018, a Beyoncé e o Jay-Z fizeram, em 2 noites, um clipe que virou um sucesso mundial. O sucesso foi tão grande que o percurso feito pelos dois famosos no Louvre foi criado pelo Louvre e é oferecido aos visitantes. É o concerto de 1h30, de obra em obra, que aparece no clipe dos dois artistas. Depois tem Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Não sei se vocês conhecem, mas aqueles que conhecem sabem que são duas personalidades da cultura francesa. Gainsbourg já morreu, Birkin está viva, é uma excelente cantora. Ele pegou uma musa para homenagear outra, quer dizer, ele homenageou a sua musa, Birkin, com a musa Mona Lisa. E compôs uma canção, o nome da canção é o seguinte: À chaque matin, j'emmerde son sourire ambigu. Todas as manhãs eu digo merda para esse sorriso ambíguo. Isso foi em 1969. Em 1919, o grande artista Marcel Duchamp pegou a imagem da Mona Lisa, colocou um bigodinho, uma barbinha assim de bode e rebatizou a Mona Lisa com as letras L-H-O-O-Q, que se lermos L-H-O-O-Q em francês dá Elle a chaud au cul, que traduzindo quer dizer ela tem um rabo quente. Vulgar, mas com um verniz das grandes artes, né? Marcel Duchamp. Não inventamos nada, são grandes nomes ligados ao mundo artístico e cultural francês. Lina, não tem muito a ver com arte, mas tem. Não sei se você lembra, uma vez a Zildinha estava na sala do Louvre
e uma artista performática, ela tirou a roupa, e aí ela sentou naquela bancadinha onde fica tem uma bancadinha de madeira atrás da Mona Lisa, ela sentou e abriu as pernas e ficou ali até ser retirada. Achei horrível. Eu achei, enquanto chamar atenção, ela chamou bem a atenção, né? Se ela fizesse isso diante daquela obra maravilhosa, aquela Origine du Monde, que é a mesma posição da composição artística, dava para entender, mas a Mona Lisa, coitada, o que ela tem a ver com o gesto que foi feito, não é? Eu comentei com uma amiga minha sobre isso, e a minha amiga falou assim, gente, eu estava no Orsay quando ela fez isso com a Origem do Mundo. L'Origine du Monde, a Origem do Mundo, é o quadro do Courbet, que está lá no Orsay. Ontem eu fui às Galeries Lafayette Gourmet, Maison, que está aberta, né? A Lafayette Coupole e Homme de moda estão fechadas, mas a Lafayette Gourmet está aberta. E nem passou aqui em casa? Uai, não, você tá confinada? De máscara, você podia ter passado, a gente ficava de longe assim. Fiquei passeando lá para descobrir novidades e contar para os nossos leitores, e eu descobri que tem, sabe o jogo imobiliário, aquele jogo que a gente jogava no Brasil? Sim. Tem um jogo imobiliário que aqui chama Monopoly, né? O nome em inglês. Tem um Monopoly do Louvre, com coisas do Louvre e com a Mona Lisa na caixa. Ah, que ótimo. Pois é. No Brasil também, não? Não sei. O nosso segundo assunto do dia não tem nada a ver com museu, nem obra de arte, nem nada tem a ver com roubo de joias. Quer dizer, o grande roubo do século. Era o mês de outubro, era a Fashion Week 2016. O hotel é um hotel discreto, hiper discreto, não está escrito hotel, não tem nada. Situação, exatamente atrás da Madeleine e a 2 quarteirões do Boulevard Haussmann. Um dos lugares mais chiques de Paris. Um dos hotéis mais discretos e chiques de Paris. De repente, os vovôs ladrões, porque todos eles tinham mais de 60 anos, resolveram entrar no hotel e roubar todas as joias da Kim Kardashian. Corajosos, não é? Então, por que estamos voltando nesse assunto? Porque um deles, que não tinha um papel predominante no roubo, ele foi contactado só para poder controlar o gerente do hotel e ficar na recepção do hotel no lugar do gerente, se por acaso algum cliente chegasse ou saísse, o papel dele só foi esse. Ele está preso e ele escreveu um livro na prisão contando como foi o roubo, e o livro acabou de ser publicado. Então, eu li uma resenha do livro, que eu acho que não sei se vale a pena ser lido, mas eu me lembrei dessa história incrível, quer dizer, num dos momentos mais chiques da moda parisiense, num lugar chiquíssimo, num hotel discreto, acontece o roubo do século, não é? O mais interessante foi que ele contou que a assistente da Kim Kardashian se escondeu no banheiro e ficou lá, escondida, até a polícia chegar. O roubo durou 7 ou 8 minutos. Exato. 7 ou 8 minutos. A Kim Kardashian fez tudo o que os ladrões pediram. Ela teve as mãos amarradas, ela ficou deitada na cama, ela entregou todas as joias, mas ninguém percebeu que existia uma segunda pessoa dentro do apartamento, que era a assistente, que salvou a pele, se fechando no banheiro. Quer dizer, eu e o Rodrigo chegamos à conclusão que ela perdeu o emprego em seguida, não é? Ela não fez o papel dela de assistir a chefe dela, né? Arranhado, sei lá, ele poderia ter feito alguma coisa, chamada a polícia, saltar pela janela, né? Para chamar a atenção, não fez nada, ficou escondida no banheiro. Na entrevista que nós lemos, a entrevistadora pergunta se a pessoa que o contactou, se a cabeça desse roubo não explicou para ele quem era a pessoa, que era uma pessoa muito famosa, ele respondeu que não, que ele é da velha guarda, que ele não sabe quem que é famoso, que não é famoso, e que, de todas as maneiras, isso não o interessava, que ele queria só os diamantes. Então, deu no que deu, né? Por quê? Como foi que esse roubo hiper bem preparado, 7 minutos, 8 minutos, como é que descobrem e prendem o homem? Quer dizer, onde que estava o erro? Ele contou que, na verdade, eles estavam com luvas, eles tomaram todas as precauções possíveis, mas que eu acho que, por ser a Kim Kardashian,
foram usados métodos super modernos do FBI para descobrir o DNA dos ladrões. Eles utilizaram o FBI, eles utilizaram novas técnicas de análise, tá? E em pouco tempo, eu não sei, a entrevista não explica se todo o grupo foi preso. Só fala da prisão desse coitado, que se chama Eunice Abbas, e que foi só o porteiro, não é? O único papel dele foi esse. Então, a polícia pegou o dinheiro que ele tinha ganho, que estava na conta do banco dele, e as joias desapareceram. Às vezes, a polícia tem notícia de uma das pedras que compunha a joia sendo vendida na Bélgica, nos grandes centros de venda de joias, né, e de pedras preciosas. Mas Antuérpia, né? É um grande centro de venda de diamantes e pedras preciosas. Mas nunca se recuperou. Ela deve ter comprado outras, né, Lina? Acho que dinheiro é o que não falta. Não, ela devia ter um seguro monstro, não é? Eu me identifiquei bastante com esse senhor, porque às vezes no Instagram eu vejo pessoas comentando sobre atores, sobre cantores, e eu falo assim, gente, eu não conheço a pessoa, essa pessoa tem, sei lá, 50 milhões de seguidores no Instagram, eu nunca ouvi falar da pessoa. Ah, Rodrigo, não vai me dizer que você não segue rede social, né? Não, mas existem milhares de atores e cantores que a gente não faz ideia de quem são, e são muito famosos entre os jovens. Existe uma seleção por idade. Existe uma seleção por idade, não chega até a gente. Principalmente que eu não tenho filho, seus netos estão longe. Então, o grande roubo do século, onde foram parar as joias? Grande segredo, não é? Diz que foi o maior roubo cometido na França contra uma pessoa física, né? Não era uma pessoa jurídica, não era uma loja. O valor do roubo é de 9 milhões de euros. Nem achei muito, na verdade. Pois é, o Rodrigo está achando pouco 9 milhões, mas, Rodrigo, sabe, colocar 9 milhões no pescoço e sair de casa é uma loucura, não é? É uma loucura. Tem que estar muito segura da sua segurança, né? Do seu apetrecho de segurança. Que não devia ser bom, não é? Lina, além dos restaurantes, dos museus, as casas de espetáculos, né, de shows de rock, show de música pop, elas também estão fechadas, estão passando por dificuldades, né? E como a primavera e o verão se aproxima, e no verão aqui na Europa acontecem muitos festivais de música, ao ar livre principalmente, o governo está querendo entender como que funciona a propagação do vírus nesses ambientes, principalmente ambientes fechados, com muita gente. Então, para saber se pode abrir ou não. Exato. O objetivo é que quando chegar o verão e a primavera, isso possa acontecer, né? Que não seja proibido como foi, como está sendo. Como a vacinação está avançando, o objetivo é de que, chegando o verão, esses festivais possam acontecer. Então, na segunda-feira, a ministra da Cultura, que a gente já citou ela no programa passado, ela falou que vão acontecer 2 shows testes na segunda quinzena de março, em Marsella, num ginásio que chama Dôme de Marseille. Vão ser recrutados 2.000 estudantes que não tenham nenhuma patologia, que não tenham problemas anteriores, como diabetes ou como hipertensão. Eles vão fazer um teste antes de entrar no ginásio. E mesmo aqueles que derem positivo para o coronavírus vão poder entrar e vai assistir o show. Cada um sentado no seu lugar. Eu não entendi se vai ser obrigatório de máscara, eu acho que não. Mas eles vão ter que ficar sentados. Depois de alguns dias, eles vão retestar todos para saber, né, como o vírus se espalhou ali naquele ambiente fechado, com todo mundo próximo. Não tem muito detalhe, né? Eu não sei se vai ser uma cadeira sim, uma cadeira não, eu não sei se vai ser um do lado do outro. Só disseram na matéria que as pessoas vão estar sentadas e elas vão poder se levantar. Mas, assim, as pessoas vão estar dentro de um ambiente fechado, né? 2.000 pessoas dentro de um ambiente fechado. E é para estudar exatamente como é que é o comportamento do vírus e do espalhamento do vírus ali naquele ambiente. Em abril vai acontecer um concerto aqui em Paris, na Accor, que é o antigo ginásio de Bercy. Mas, nesse caso,
não vão ser sentadas, as pessoas não vão estar sentadas, elas vão estar em pé, como se fosse um show, né, de verdade, assim, mas todas com máscara. E nesse específico, não vai poder entrar se tiver contaminado, né? Eles vão fazer um teste, se a pessoa estiver contaminada, ela não vai poder entrar. Aí eu não entendi qual que é o sentido, né? Porque se for assim, faz um teste, né? Antes de todos os shows, faz o teste, quem não tiver contaminado, entra, quem tiver contaminado não sai. Mas assim, vamos fazer esse concerto-teste aqui em Paris também. E no dia 8 de abril, em Marseille, vai ter um colóquio científico para discutir todos os resultados desses 3 shows que aconteceram. Com toda certeza, eles não têm ainda todas as variáveis, né? E com toda certeza os ambientes vão ser diferentes, as contaminações vão ser diferentes. Gente com PCR negativo, gente com PCR positivo, para ver o que acontece, para saber se pode abrir ou não. Exato. Tomara que abra rapidamente. Os museus precisam ser abertos com urgência, porque com toda certeza, se tiver um limite de pessoas por hora, a contaminação vai ser muito menor do que em restaurantes e bares, do que em escolas. Porque quando você está no museu, na teoria, você tem que ficar o tempo inteiro de máscara, né? O tempo inteiro de máscara, você não tira a máscara para comer nem para beber, é só o número de pessoas. Nós nos lembramos muito bem, e as pessoas que nos seguem devem ter visto aquela sala entupida da Mona Lisa, aí é impossível, mas com um número limitado de pessoas e máscaras, os museus poderiam já estar abertos. E terminamos com uma boa notícia. Eu acho interessante essa proposta aqui do governo de fazer um teste para ver o tipo de contaminação, os tipos de contaminação em salas de espetáculo. Que depois pode ser, inclusive, usado nas óperas, nos teatros, nos cinemas. Teatro, nas óperas, exatamente. Muito bem. Que são menos, que eu imagino, são menos perigosos do que um show. Porque um show você está conversando, você está cantando, você está se movimentando. Ninguém fica conversando, falando no cinema, na ópera, no teatro. Sem dúvida alguma. Bom, terminamos por hoje. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Comentem, compartilham, curtam e até semana que vem.